Olá, estamos aqui com mais uma edição do SB Talk. Desta vez com a Brasilprev, empresa especialista e líder de mercado em previdência privada. A Brasilprev traz uma história marcada pela evolução constante do seu negócio, com o propósito de transformar o jeito como o brasileiro prepara o seu futuro, promovendo o desenvolvimento sustentável. A caminho de completar 30 anos, a empresa está cada vez mais digital e próxima dos seus mais de 2,5 milhões de clientes. Aqui conosco, Sandro Bonfim, superintendente de produtos da Brasilprev. Sandro, segundo o IBGE, nos últimos 10 anos, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais de idade saltou de 11,3% da população brasileira para 14,7%. Daqui a apenas 21 anos, em 2043, o órgão estima que serão em torno de 25%. Qual a importância da previdência privada nesse contexto? Olá, Bruna. É muito bom estar aqui com vocês falando desse tema que é tão importante, não só no Brasil, mas também muito discutido em outros países do mundo. Esse desafio é um desafio grande, né, com o aumento da longevidade e redução da taxa de natalidade. Os desafios para quem está atingindo o momento de usar as reservas acumuladas, ele se torna cada vez mais difícil. E para que as pessoas tenham uma qualidade de vida nessa longevidade que está sendo conquistada, é importante que ela acumule recursos ao longo da sua vida laboral. Ela pode escolher o tipo de instrumento que entender ser mais adequado ao seu momento. Tem gente que compra imóvel, tem gente que investe em fundos de investimento, mas, sem dúvida, a previdência complementar deve fazer parte desse rol de investimentos, principalmente porque, no médio e longo prazo, com todos os incentivos fiscais, acaba sendo um instrumento extremamente produtivo para que a pessoa possa desacumular os recursos que ela investiu ao longo da sua fase laboral. O que eu também coloco aqui é a preocupação que deve existir daquela pessoa que acumulou recursos e que agora está entrando no momento de desacumular esses recursos, que em função da longevidade, essa desacumulação tem que ocorrer de uma maneira extremamente consciente, né, para que não ocorra o que a gente chama de efeito loteria. A pessoa acumula dinheiro ao longo da vida e, quando chega lá aos seus 60, 65 anos, acha que já está milionário, né, acumulou lá 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, acha que está milionário, acaba consumindo esse dinheiro de uma maneira muito rápida, trocando de carro, comprando uma casa na praia, reformando a casa, e esse dinheiro acaba antes da hora. Então, é importante também que as pessoas que acumularam usem o recurso com bastante cuidado, na medida do possível, controlando as saídas, os resgates, ou a própria renda que está sendo adquirida, para que o dinheiro consiga acompanhar essa longevidade que a gente está ganhando. Muito bem. Qual é a idade ideal para começar a investir num plano de previdência? Lá, Bruna, não existe uma idade mínima para iniciar num plano de previdência. A gente recomenda, na verdade, que a pessoa inicie o quanto antes. Logo no primeiro emprego, no primeiro salário, o ideal é que a pessoa comece a contribuir com o plano de previdência com o valor que ela puder. Existem estudos que mostram que uma contribuição entre 15% e 20% do salário, ao longo de toda a vida laboral, garante, na fase de desacumulação, na fase de aposentadoria, praticamente o mesmo salário da ativa. Mas, muitas vezes, você não consegue começar com 15% a 20% do salário. Então, o ideal é que você inicie com o que você conseguir, você vá acumulando, porque essa acumulação, ao longo de muitos anos, ela, em função do valor dos juros, da rentabilidade, acaba criando um ciclo virtuoso que faz com que você tire menos dinheiro do bolso. Se a pessoa começa mais tarde, com seus 35, 40 anos, nunca é tarde para começar, mas o trajeto ele fica um pouco mais difícil, porque o tempo para retorno, para rentabilidade, para aplicação de juros é menor. Então, a pessoa tem que tirar mais dinheiro do bolso. Por isso que a gente indica sempre que o início do plano de aposentadoria seja no primeiro emprego. E assim que conseguir
encaixar, engatar uma contribuição em torno de 15% a 20% do salário. Esse é o cenário ideal de poupança. Sandro, o brasileiro ainda é muito conservador, especialmente o perfil do público 50 a mais. Dá para diversificar num plano de previdência complementar? É importante essa pergunta, porque os planos de previdência, eles se sofisticaram muito nos últimos anos. Então, hoje, quando você escolhe um plano de previdência, você também tem que escolher o fundo onde você vai investir esse dinheiro, essa sua poupança mensal ou que foi feita via um aporte único. E aí hoje existe uma infinidade de fundos conservadores, moderados, arrojados, que podem se adequar ao tempo e ao seu objetivo para esse plano. Então, o que a gente indica é que quem tem mais tempo para acumulação, uma pessoa que é mais jovem, ela pode investir em fundos um pouco mais arrojados, buscando um retorno um pouco acima do retorno normal da renda fixa. Quem já está mais próximo da data de saída, o ideal é que busque um investimento um pouco mais conservador, porque aí o tempo para se recuperar de eventuais perdas no mercado financeiro é menor. Então, esse é o cenário que a gente diz, mas é bastante importante que no processo de aquisição do plano, a pessoa busque entender o seu perfil com apoio da seguradora. No caso aqui, a Brasilprev tem instrumentos na própria rede do Banco do Brasil para identificar esse perfil e oferecer um fundo que seja mais adequado para essa pessoa em função dos seus objetivos e do seu perfil de risco. Eu trago aqui como exemplo um fundo que a gente chama aqui na Brasilprev de ciclo de vida, que é um fundo que veio do mercado americano, que faz esse processo de alocação de maneira automática. Então, para aquela pessoa que não entende de investimentos, que não tem tempo para acompanhar, o ideal, talvez, seja um fundo dessa natureza. Para dar um exemplo, a Brasilprev tem aqui o fundo Ciclo de Vida 2030, 2040 e 2050. O número 2020, 2030, 2040, 2050 é a data aproximada na qual o indivíduo espera utilizar o recurso acumulado. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho um plano empresarial aqui da Brasilprev, meu fundo é um ciclo de vida 2040, porque eu espero usar esse recurso a partir de uma data próxima, 2040, e hoje esse fundo ele ainda tem uma alocação alta de renda variável, e ao longo do tempo ele vai diminuindo o percentual de alocação de ações para que ele chegue próximo de 2040 mais conservador. Então, a Brasilprev faz isso de maneira automática, né? Então, não preciso me preocupar em ir lá, mudar de fundo, né? O próprio fundo vai se ajustando ao longo do tempo, reduzindo o nível de risco, para que eu chegue em 2040 num perfil mais conservador, tendo proteção do recurso que eu acumulei ao longo de toda a minha vida. Tá certo. Quais ações a Brasilprev tem? Labruna, a Brasilprev criou uma área específica para pensar no público 50 a mais, que a gente chama aqui na Brasilprev de soluções para longevidade equilibrada. Dentro dos objetivos dessa área, um dos grandes drivers é entender um pouco mais o público 50 a mais, suas necessidades, como eu me comunico com esse público. A gente revisitou, inclusive, toda a estrutura de comunicação para falar de uma maneira mais clara. Às vezes, a necessidade, a forma como a gente se comunica, ela precisa ser um pouco diferente da forma como a gente trata outros públicos dentro da Brasilprev. E um processo também bastante importante que a gente faz junto a esse público é a explicação de como tratar a questão da longevidade, quais são os desafios, não só no âmbito financeiro, mas em outros prismas da vida, como qualidade de vida na parte de esporte, de alimentação, a parte psicológica, a parte da carreira. Então, são várias frentes e a gente criou um programa que a gente chama de Longevidade em Ação, com vários vídeos, com entrevistas, com textos no nosso site que vão explicando um pouco como é que a pessoa deve lidar com esse desafio da longevidade. E agora, em 2022, 2023, a gente está reformulando esse programa para ser um pouco mais incisivo também em outros aspectos da vida que não só o financeiro. Mas
é importante descrever que a parte financeira desse público é bastante importante. Numa pesquisa que a gente fez internamente, a gente identificou um público que a gente chama de uma geração que a gente chama de geração sanduíche. O que é essa geração sanduíche? Muitos das pessoas do público 50 mais, elas têm que cuidar ainda da própria família, dos filhos, da esposa, do marido, e ela tem que também cuidar, muitas vezes, do pai, da mãe, de algum irmão, de alguma outra pessoa que precise de apoio. Então, ela fica tendo que gerenciar essas duas frentes, por isso que a gente chama de geração sanduíche. E a gestão financeira desse grupo é extremamente importante. Com 60, 65 anos, como é que você vai usar o dinheiro que você acumulou se você ainda tem as despesas da família e você ainda tem despesas, muitas vezes, com pai, mães e outros familiares? Então, esse desafio também é algo que a gente vem trabalhando bastante no processo consultivo, de vídeos, de texto, para que a pessoa, para ajudar esse público a lidar melhor com a parte financeira e com a forma como desacumula o que acumulou ao longo de toda a vida. Bem, para finalizar, eu gostaria de saber quem já possui um plano, o que pode fazer para aproveitar ao máximo os benefícios desse tipo de investimento. Primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é parabenizar a pessoa que tem um plano, porque já deu um primeiro passo importante. O segundo ponto é sempre acompanhar a evolução desse plano, pelo menos uma vez por ano. A gente vê muita gente que começa um plano de previdência com determinado valor fixo de contribuição e, ao longo do tempo, acaba não atualizando esse valor, e aí o valor do benefício, o valor do saldo acumulado, não atende ao que a pessoa precisa, ao que ela estimou receber na fase de pós-carreira, porque tem uma evolução natural ao longo da vida. A pessoa tem filho, ela casa, ela é promovida, então as coisas mudam e o plano precisa acompanhar essas mudanças. Por isso que a gente indica que uma vez por ano faça uma revisão. A gente tem no nosso site, inclusive, o que a gente chama de check-up previdenciário. A pessoa pode trilhar aí os caminhos no site da Brasilprev para poder acompanhar o plano e fazer eventuais ajustes de contribuição, de fundo, de data de idade de saída do plano. Enfim, de uma maneira bastante flexível, ela pode fazer ajustes para acompanhar essa evolução. Por isso também que eu reforço a dica de, se possível, sempre atrelar o valor da contribuição a um percentual do salário, porque aí, à medida que o seu salário aumenta, a contribuição ela vai subindo normalmente, né? Sem precisar fazer nenhum grande esforço. Então, por isso que sempre tem um foco em mudança em função do percentual do salário, isso já ajuda, mas ainda assim é importante que a gente observe o plano pelo menos uma vez por ano para fazer os ajustes que façam sentido aí em função das mudanças que ocorrem ao longo da vida. Sandro, nossos agradecimentos à Brasilprev no SP Talk, e também agradecemos a todos pelo prestígio e o acompanhamento de nossas entrevistas. Um grande abraço a todos. Bruna, eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para você, para todo mundo que acompanhou a nossa entrevista, e a gente está sempre à disposição, não só eu, como a Brasilprev.